Muito bem, meus irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos apenas o verso de número 18. Efésios 5, 18. O desafio da palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Seja cheio. A palavra do Senhor nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Pai Santo, Deus querido, glorificamos o Teu nome e clamamos, ó Deus, que Tu fales conosco. Dá-nos graça para falar, dá-nos graça para ouvir e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, meus irmãos, nós percebemos que ele se encontra aqui num momento ou numa altura da carta de Paulo aos Efésios, trazendo para nós um desafio para as nossas vidas como cristãos, de agirmos na direção do Senhor. E a maneira de nós agirmos na direção do Senhor é nós buscarmos o que a palavra de Deus traz para nós nesse único versículo. A palavra nos ordena a que nós não nos embriaguemos com o vinho no qual há dissolução, mas nos enchamos do Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse exemplo, essa figura que o apóstolo Paulo lança a mão aqui para falar da importância de sermos cheios do Espírito Santo, quando nós olhamos aqui para essa questão que ele fala da embriaguez, e não vos embriagueis com vinho, podemos traçar aqui alguns paralelos, fazer aqui algumas comparações entre alguém ser cheio de vinho, cheio de álcool, e alguém ser cheio do Espírito. E a primeira ideia que nos vem à mente, nesse contraste entre embriaguez e plenitude do Espírito, é uma certa semelhança que há. Quando alguém está cheio de álcool, quando alguém está cheio de vinho, dizemos que ele está debaixo da influência do álcool, ele está debaixo da influência da bebida. E há uma mudança de comportamento nele. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, esse alguém está debaixo da influência do Espírito Santo. E há também uma mudança de comportamento nesse que se encontra cheio do Espírito Santo. O segundo ponto é que, embora haja essa certa semelhança, o segundo ponto vai nos dizer que há uma diferença gritante. E qual é a diferença gritante? Na embriaguez, a pessoa que está cheia de álcool, cheia de vinho, ela perde o controle. Na plenitude do Espírito, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele ganha o controle, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Há um terceiro ponto, ainda falando sobre esse contraste, que o resultado é o oposto. Quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo, ele diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. A palavra no original grego aí é assotia. Assotia nos dá a ideia de toda a sorte de perversão da carne. Alguém que se enche de vinho, alguém que se enche de álcool, ele está suscetível, ele está entregando-se a toda a sorte de paixão carnal e pecaminosa. Por outro lado, alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que está buscando estar na plenitude do Espírito, ele está expondo-se, está submetendo-se a cada dia a ser mais parecido com o Senhor Jesus. A plenitude do Espírito nos enobrece, nos enleva e nos faz estarmos em maior comunhão e intimidade com o Senhor. E assim, como quem se embriaga é controlado pela bebida, quem se enche do Espírito é controlado pelo Espírito Santo de Deus. E se nós olhamos para o ensino de toda a Escritura, e especialmente para o ensino que Paulo nos traz na carta aos Efésios, nós vamos ver que, como crentes no Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você é alguém que já creu em Jesus,
se você é alguém que já reconheceu a necessidade de arrepender-se dos seus pecados e confessar a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo habita no seu coração. Porque de outra sorte, não seria possível você nem confessar a Jesus, não seria possível você nem reconhecer a sua pecaminosidade e confessar os seus pecados. Tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. E se você já confessou a Deus, já confessou a Cristo, o Espírito Santo habita no seu coração, habita na sua vida. O Espírito Santo selou você como propriedade exclusiva de Deus. E há inúmeros benefícios de ter o Espírito Santo habitando em nós. Todavia, ainda assim, é possível que alguém tenha o Espírito Santo, é possível que alguém seja um cristão autêntico, genuíno, mas não esteja vivendo na plenitude do Espírito. E por isso a palavra de Deus vai nos desafiar. Por isso a palavra do Senhor vai nos encorajar. Por isso a palavra de Deus vai nos ordenar a que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Veja que a palavra do Senhor está dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas, porém, contudo, todavia, enchei-vos do Espírito. E quando nós olhamos para esse verbo, enchei-vos, esse verbo nos fala algumas coisas. Uma coisa, meus irmãos, é nós termos o Espírito Santo residente em nós. Outra coisa é nós termos o Espírito Santo presidente. E o Espírito Santo, ele deseja presidir as nossas vidas. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, quem nos dirige, quem nos influencia, quem nos ordena, quem nos comanda é o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para esse verbo, enchei-vos do Espírito, nós vamos ver algumas particularidades que falam muito conosco. Em primeiro lugar, no original, o enchei-vos está no imperativo. O que isso quer dizer? O imperativo é uma ordem. A palavra de Deus não está dizendo para mim e para você, cristão, para mim e para você, homem e mulher nascido de novo: olha, se você quiser, tem uma opção muito agradável, tem uma opção maravilhosa que você pode lançar mão dela, e isso vai beneficiar demais a sua vida, mas se você quiser, não. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: seja cheio do Espírito Santo. É uma ordem. O Senhor nos ordena, está no imperativo. E se nós não estamos cheios do Espírito Santo, isso significa dizer que nós estamos em desobediência a uma ordem direta de Deus. Ou nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra do Senhor e a obedecemos, ou nós desobedecemos aquilo que o Senhor está nos ordenando. E a palavra diz: seja cheio, encha-se do Espírito Santo. Mas há uma segunda particularidade que essa palavra nos traz. Ela está no imperativo, mas ela também está no passivo. Isso quer dizer que ser cheio depende de Deus, não depende de mim e de você. Eu e você devemos buscar, mas somente o Senhor pode nos encher. Embora nós devamos, se nós precisemos buscar a Deus para sermos cheios do Espírito Santo, somente Deus é quem pode nos encher. Está no passivo. Não depende de mim e de você, mas depende do Senhor nos encher. E quando nós buscamos ouvir a voz de Deus, quando nós inclinamos o nosso coração, voltamos a nossa atenção, temos a palavra de Deus, o relacionamento do Senhor como prioridade nas nossas vidas, aí nós estamos nos submetendo ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que Ele tem prometido nas nossas vidas, nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas ainda, em terceiro lugar, essa palavra enchei-vos, esse verbo, ele está no contínuo. Não é uma ação feita e terminada, é uma ação contínua. Não é porque você foi cheio do Espírito Santo de Deus ontem, que você não precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus hoje. Não é porque semana passada você teve uma experiência com Deus, e Deus encheu o seu coração, encheu a sua vida, a sua plenitude, que hoje você não precisa buscar ao Senhor para ser mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus. Não se trata de uma experiência única, e nem de uma segunda bênção, mas é um mandamento que nós devemos obedecê-lo cotidianamente, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, nós precisamos buscar em Deus
sermos revestidos e preenchidos com a plenitude do Espírito. Não é porque fomos cheios em algum momento que nós devemos deixar isso para lá. E como é importante quando nós buscamos a Deus e buscamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, como Deus trabalha nas nossas vidas, como Deus trabalha nos nossos corações, como Deus muitas vezes faz coisas por nós e em nós, que nós achamos que demoraria um tempo, achamos que não seria daquela forma, daquele jeito, e Deus vem e Deus age nas nossas vidas. Estava ouvindo o testemunho do pastor Augusto Nicodemos. Ele não é muito de contar as experiências pessoais dele, mas essa ele falou, vou abrir uma exceção e vou contar. Ele conta que alguns anos atrás ele estava em Goiânia, e ele estava com um problema na vida dele, alguma coisa muito séria para se resolver, e ele marcou um aconselhamento com alguém em São Paulo. E ele veio dirigindo o seu carro até São Paulo, e ele no caminho veio orando, veio ouvindo hinos, ouvindo cânticos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo pregações, cantando, louvando a Deus. E ele falou que quando ele chegou em São Paulo, a pessoa que iria conversar com ele não pôde atendê-lo. E a pessoa disse assim, vai ter que voltar, vai ter que ficar para uma outra vez, porque não vai ter como conversar com você agora. Só que ele conta que quando ele chegou, depois desse tempo, nessa viagem toda orando, cantando, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, falou assim, mas eu não precisava nem conversar mais nada. Eu estou curado. Meu problema está resolvido. Porque Deus já tratou comigo. E muitas vezes, meus irmãos, há tantas e tantas coisas que passam nas nossas cabeças, nos nossos corações. Há tantas e tantas coisas, falar, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer aquele outro. E a gente não para atentar que basta nós darmos prioridade àquilo que realmente tem que ser prioritário nas nossas vidas. Que as demais coisas, o Senhor vai resolvendo, o Senhor vai acrescentando nas nossas vidas. E é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. E é contínuo. É o Senhor quem vai fazer, porque está no passivo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por fim, em último lugar, em certo sentido, essa palavra enchei-vos, ela nos denota uma relação de interdependência um dos outros. Porque veja que o texto nos diz assim, encha-se cada um de per si. Olha, você pode ser cheio do Espírito Santo sozinho, lá no seu quarto. Não estou dizendo que você não deva orar sozinho. Não estou dizendo que você não deva fechar a porta do seu quarto e orar ao teu pai que vem em secreto, para que teu pai em secreto te recompense. Não estou dizendo que você não deva ter um momento de comunhão particular com a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo, assim como o ensino de toda essa carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta eclesiológica, é que a manifestação da plenitude da unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas se dará por meio da igreja. E eu fico pensando que esse é mais um texto que joga por terra qualquer doutrina de desigrejado. Porque é por meio da igreja que o Senhor dá os seus dons. É por meio da igreja que Ele ministra os nossos corações. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus faz de você um instrumento poderoso para que você possa contribuir para que outros irmãos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar os dons que Ele mesmo tem colocado na sua vida, para que outros sejam edificados e sejam abençoados. Quando eu estou no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, Deus vai usar a vida dos meus irmãos para que eu seja tocado, para que eu seja abençoado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por isso a palavra de Deus diz, mas enchei-vos. É a igreja reunida, é o corpo de Cristo buscando ao Senhor. É a igreja do Senhor se derramando diante dele, dizendo, Senhor, o que é que tu tens para nós? Qual é a tua palavra agora? Qual é o teu comando? Nós vamos ouvir. E nós seremos cheios do teu Espírito para a glória do teu santo nome. E quando a gente olha para os versículos seguintes, que nós não vamos adentrar a eles, nós vamos ver aqui as consequências desse ser cheio do Espírito Santo. Quando uma igreja, quando um irmão, quando uma irmã é cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver o Senhor trabalhando de uma maneira tão tremenda, que Ele vai produzir no seio da igreja comunhão, Ele vai produzir no seio da igreja genuína adoração,
Ele vai produzir no coração dos crentes gratidão. Ele vai produzir em cada um de nós submissão a Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer ordenar? Pode falar que nós vamos fazer. Nós vamos glorificar o Teu nome. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que ser cheio do Espírito é uma grande necessidade da igreja em nossos dias. E é também um grande desafio. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida de submissão ao senhorio de Cristo. Ser cheio do Espírito permite-nos estar mais rapidamente a cada dia, mais parecidos com o Senhor Jesus. Porque o ministério do Espírito Santo, ele vai exaltar a obra de Cristo. Ele vai colocar em evidência a pessoa de Jesus Cristo. E quanto mais cheio do Espírito eu estiver, mais Cristo será visto e mais Cristo será engrandecido na minha vida. A minha oração diante do Senhor, pelas nossas vidas, é que nós sejamos a cada dia mais e mais cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, a resposta que nós precisamos para esta ou aquela questão que temos apresentado diante do Senhor, pode simplesmente estar no momento que nós passamos com o Senhor, sendo preenchidos e revestidos pelo poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém.